É, no gramado em que a luta o aguarda, o homem está ainda se penteando, se ajustando, se arrumando. Esquisito esse Eu não cabelo aqui, sei. Mancini. Eu, Tá estranho isso aqui, hein? eu, eu não tenho nenhum problema em achar outro homem bonito. Você fica elegante, bonito, com cabelo, sem cabelo, arrumado, desarrumado. Fica tranquilo, viu, Diego? Tudo bem, Pra filho? Aí, você, ó. aquela Pra você aqui, coisinha. ó. Aqui, ó. Boa, garoto. Tudo E bem, aí, meu meu querido velho? amigo Hiwata Lima? Como é que você está? Eu tô Muito bem, bem. cara. Tô bem. Rapaz, amanhã no Allianz Parque tem um jogo importantíssimo, né? Uma Duríssimo. decisão de vaga na Copa do Brasil. A gente não conversou ainda depois do jogo lá contra o Flamengo, né? Depois do jogo contra o Internacional. Queria que você fizesse um briefingzinho, um resuminho do que você viu e a gente parte para a sequência já já para falar do jogo de amanhã, o Diego. Eu vi um primeiro tempo muito complicado do Palmeiras. Parecia o jogo do Flamengo de novo, né? Um jogo muito ruim. Essa tentativa do Abel de recuar o Veiga para jogar como volante funcionou assim, por 10 minutos iniciais, ali 10, 15, achei que o Palmeiras estava indo bem, mas rapidamente o Inter percebeu, o Roger percebeu ali essa estratégia, também anulou um pouco o Veiga e o Palmeiras sumiu no primeiro tempo. O que eu percebi é que na segunda etapa eu vi uma diferença brutal entre os desempenhos do primeiro e do segundo tempo. Achei que o Palmeiras foi muito melhor na segunda etapa e me deu uma sensação de que, não sei, tem uma centelha ali, que aquela organização do Palmeiras que a gente está tão acostumado, ela pode voltar a aparecer diante do que eu vi ali, né? Eu vi um time organizado, um time com vontade até o fim, um time insistente, um time com variações de jogada. Isso passa por algumas questões, né? Eu acho que o Felipe Anderson ter ficado mais solto também fez muito bem ao Palmeiras. Uma outra conclusão que dá para a gente tirar: o Dudu realmente vive um momento ainda de muita incerteza, de muito complicado. Não é um cara com quem se pode contar, infelizmente, porque é um jogador decisivo, um jogador que a gente sabe o que ele pode entregar pelo Palmeiras, que ele já entregou pelo Palmeiras, mas ele não vive um momento em que ele possa ser considerado uma opção assim, vamos dizer, mais confiável mesmo, né, para um time que precisa buscar o resultado. Vamos lembrar que o Palmeiras precisa buscar um 2-0 para cima do Flamengo do Tite, que não é fácil, não é impossível, mas não é fácil, né? Mas acima de tudo, mais do que até o bom futebol jogado, eu vi uma atitude muito diferente do Palmeiras, né? O Palmeiras era um time que vinha ali sem atitude, né? Que o jogo contra o Flamengo realmente foi assustador. Foi um jogo que eu acho que foram tão poucos jogos ruins do Palmeiras com o Abel Ferreira que a gente praticamente lembra de quase todos, né? E esse foi dos piores, sem dúvida foi um dos piores jogos sob o Abel. Na primeira etapa ali, a partir dos 10, né? Até mais ou menos o meio do segundo tempo. O Palmeiras já volta para o segundo tempo muito melhor, pressionando o Inter. E a verdade é que a virada poderia ter vindo tranquilamente. O Palmeiras jogou para virar o jogo, em que pese o Inter não ser aí um dos grandes postulantes ao título nessa temporada, não é uma equipe ruim, né? Tá, uma equipe que vem tentando se reerguer com o Roger. Não jogou um mau futebol, mas o Palmeiras fez algo muito parecido com o que é um bom jogo seu. Então eu achei que o Palmeiras foi interessante ali. Queria saber se você viu a mesma coisa, mas qual foi a sua análise desse jogo? Cara, eu gostei dos primeiros 15 minutos. Acho que o Palmeiras fez 1-0. O gol estava impedido por um tantinho. Eu Sim, gostei da impaciência do Abel, dele estar buscando alguma coisa nova, diferente, porque vai precisar, né, cara? O Palmeiras vai precisar sim, surpreender o Flamengo de alguma forma. Então, independentemente do plano que ele tem, que ficou famoso aí depois do jogo contra o São Paulo, lá em 2021, ele precisa buscar algo diferente. Eu espero que o time, pelo menos não, pelo menos o cacete, eu espero que o Palmeiras jogue bem, pressione o Flamengo, tente fazer os gols, né? Acho que é uma postura desse Palmeiras do Abel que a gente espera e não esta coisa modorrenta, sem sentido para mim, dos últimos três jogos, né? Fluminense, Vitória e Flamengo foram sim, realmente três jogos muito abaixo do que se esperar. Como eu sei que esse time tem padrão, tem trabalho, são 4 anos, praticamente não, você tem 10 jogadores que estão aí desde 2021, jogadores sim, acostumados a esse tipo de jogo, gente que está acostumada a decidir.
Palmeiras está também acostumado a reverter resultados, né? Eu tenho boa expectativa com relação ao jogo. O que me conforta é que da academia para dentro, né, existe uma segurança do trabalho que está sendo feito e que não vai ter mudança abrupta e tal, isso aí, que sempre acontece. Barulho sim vai ter, mas mudança abrupta eu acredito que não, e nem eu faria nenhuma mudança de comando técnico, nem vou tocar nesse assunto para não dar margem, né? Mas vem cá, Uhum. você, pelo que o Abel mostrou até aqui, você espera que tipo de movimento dele em termos de escalação para o jogo contra o Flamengo? Eu acho que os três zagueiros podem acontecer novamente, em especial por conta do Vitor, né? O Vitor está tendo um desempenho muito, muito acima do esperado para um garoto, não acima do esperado, mas não por ele especificamente, mas pela situação dele, né? Por ser um garoto jovem, por ter acabado de subir, por ter estreado no profissional a coisa de 5, 6 rodadas, um pouco mais, um pouco menos. Mas é um jogador que mostra uma segurança absoluta, absurda, né? O próprio Abel fala disso seguidamente em entrevistas coletivas, sobre como o Vitor é, parece que é um veterano, né? E eu acho que ele ajuda muito a construção também. É um jogador com muito bom passe, é um jogador que tem mais ou menos uma característica parecida com a do Luan também, de organizar um pouco o jogo vindo de trás. É um jogador muito seguro. Você percebia no jogo contra o Inter, ele posicionando a zaga, ele posicionando o Gomes, ele posicionando o Murilo. Eu achei muito interessante, é muita personalidade. Um garoto dessa idade, não era capitão da seleção brasileira sub-17 por acaso. É um jogador realmente que mostra uma qualidade acima, né, do que é esperado para a idade dele. Agora, há muito tempo que a gente ouve falar do Vitor, né, que o Vitor é um cara diferente. O Abel fala dele desde o ano passado, quando ele nem sequer tinha subido, quando o Naves, que estava na frente dele na fila, tinha poucas chances, ele já falava do Vitor Reis. Então, acredito que os três zagueiros podem continuar também. Eu acredito também que essa função do Felipe Anderson um pouco mais flutuante seja boa para a equipe. Eu acredito que isso possa ser repetido. É um jogador que é muito habilidoso, é um jogador de muita criação, que é o que falta para o Palmeiras para ficar restrito ao lado do campo. É claro que o futebol permite que você tenha armação, o futebol moderno permite que você tenha armação pelos lados do campo. Isso não é novidade para ninguém, né? O Palmeiras, lá com o Zé Roberto, em 2015, já tinha o armador, que era ele, como um lateral esquerdo pelo lado do campo, quando ele entrava como lateral. Mas é sempre interessante ver um jogador com a qualidade do Felipe, que consegue passar com as duas pernas, que joga todos os lugares do campo ali da frente, com mais liberdade para jogar. Eu gosto de ver ele assim, achei que isso fez uma grande diferença. Enfim, pegar os dois Palmeiras, né, do primeiro e do segundo tempo contra o Inter, você tem dois times completamente diferentes. Eu gostei do Gabriel Menino também, que jogou pouco, acho que ele jogou coisa de 15, 20 minutos no máximo, mas achei que ele entrou bem, entrou lúcido. E aí eu vou falar do Rony mais uma vez. O Rony é isso que a gente viu. É um jogador incansável, um jogador que é capaz de fazer golaços e perder gols cara a cara. E é curioso que nós estamos em 2024 e ainda tenha que se explicar para a torcida do Palmeiras o que é o Rony. O Palmeiras ganhou com o Rony 11 títulos, 12, porque ele ganha, inclusive, o Paulista de 20, ele tá na equipe, né? Que o Abel não tá, mas ele tá. Quer dizer, ele foi protagonista, assim, importante em todas as conquistas que o Palmeiras teve. E, de repente, esse ano a torcida do Palmeiras resolveu massacrar o Rony. Cara, entra jogo, sai jogo. É claro que o Rony vai perder os gols dele, o Rony vai pisar na bola em alguns momentos, mas o Rony vai fazer gols importantes, como já fez várias vezes. Então eu acho que. E eu gosto que o Abel dá de ombros para a torcida nesse quesito, escala o Rony muitas vezes. Eu gostei do jogo do Rony, acredito que ele possa aparecer jogando contra o Flamengo também, e acho que eu colocaria para jogar, mas a gente ainda não está escalando o nosso time aqui. A gente ainda não brincou de Abel Ferreira nesse programa de hoje, mas eu acho que é uma boa opção. O Rony no ataque. Eu particularmente, eu gosto muito do futebol do Rony. Acho que é um jogador que tecnicamente fica devendo em vários momentos, mas também não é o grosso que se fala. Ele tem algumas deficiências, como se você pegar o Veiga tem algumas deficiências. Acho que talvez
talvez o Pelé não tivesse algumas deficiências, porque o Maradona, por exemplo, tinha, só usava uma perna e não cabeceava muito bem, tanto que ele faz o gol de mão contra a Inglaterra, né? O Messi tem deficiência, então todo jogador vai ter deficiência. Você tem que ver o que o cara te entrega. E o que o Rony entrega pro Abel é o que convence ele a seguir jogando, né? Eu já escalei o Palmeiras algumas nesse meio tempo, né? Lá no UOL, lá na Band, já escalei algumas vezes. Mas Diego, acho que o Palmeiras tem que ter um time muito forte, principalmente na altura, porque não vai ser um jogo com espaço para o Rony, por exemplo, correr, né? Acho que Uhum, vai ser um jogo de construir e duas linhas ali do Flamengo mais fechadas, apostando na transição, sem o Dela Cruz, né? Pelo menos é isso que o Flamengo está anunciando, que eu desconfio. sim. Eu desconfio também. Mas Anunciar tão antes assim que o Dela Cruz não vai pro isso, jogo, tem algo aí tem. é, A gente não nasceu ontem, né? desconfio, mas desconfio muito. Mas enfim, tudo bem, fazer o quê, né? Se jogar, jogou, ok. Mas eu gostaria de ter um time com a bola perto da área do Flamengo, levantando a bola na Uhum, área, buscando aquelas faltinhas de lado, uhum, abusando, usando e abusando das jogadas ensaiadas dos escanteios. Mas para isso você precisa ter volume, né? Você precisa empurrar o Flamengo para trás. E exato, outra velho. coisa que é uma característica desses jogos aqui, para quem está devendo gol, né? A característica é a seguinte: você precisa de alguma forma, é, precisa de alguma forma ter o Flamengo no campo de defesa. E aí, chutar de média distância, cruzar a bola na área. Então, eu tinha até escalado Flaco e Lázaro como os atacantes, porque eu acho que o Lázaro também tem alguma presença de área, sabe? Ele tem mais técnica individual que o Rony para finalizar. Então não adianta Uhum, querer fazer fato. os. Oi? É verdade, tem mesmo. Então, mas o que tem um, o outro tem, o outro não tem, enfim. Aí, apesar de eu achar que o Rony não está bem esse ano, é o pior ano dele no Palmeiras, mas, cara, eu jogaria com três zagueiros, sem dúvida nenhuma. Jogaria com o Mike na direita, o Caio Paulista na esquerda. Você precisa ter pelo menos um escape de velocidade, mesmo que o jogo não te mostre isso, certo? Então, em algum momento, se o Flamengo sair, o Mike pode ser um desafogo na velocidade. Eu espero que os dois homens de meio campo, tanto o Veiga como o Aníbal, escalaria Veiga e Aníbal, deem opção para o Palmeiras na saída de bola, né? Para não ficar o tempo todo é, tentando buscar rebote no campo ofensivo. Escalaria o Felipe Anderson por dentro e o Lázaro e o Flaco de centroavante, os três zagueiros, Caio e Mike. Para mim, seria esse o time para tentar jogar bem primeiro e não Uhum. adianta fazer o quarto, quinto gol se não fizer o primeiro. Mas Ansiedade você acha que. não dá. Mas Fala, isso é o que o massa técnico faria, né? é eu, né? Mas você acha Eu. que o Abel pode recorrer a algo parecido? Como é que você entende do, do Cara, eu acho abelice da que vez? essa entrada do Veiga como segundo homem lá no Rio Grande do Sul não é à Uhum. toa. Não foi à toa, tá? Foi Se um você teste. reparar, quando o Palmeiras está perdendo o jogo, ele já fez isso algumas vezes, né? Ele Sim, tira um volante, recua o Veiga e coloca um centroavante. Porque sim. assim, cara, é, o Palmeiras precisa do apoio de todo mundo que está do meio para frente, né? Você dizer assim, ah, mas o Gabriel Menino marca tão bem ou tão melhor que o Veiga, pode ser um pouco melhor. O Rios com essa preguiça danada depois que voltou da Colômbia, o único que poderia marcar melhor que de fato que o Veiga é o Fabinho. Eu escalaria sem dó, sem problemas. O Zé Uhum. Rafael vai, não está bem, está mal, não está bem, né? Oscila, está oscilando muito durante a temporada. E como é um jogo de risco, cara, eu correria o risco. Correria esse risco com o Veiga um pouco mais recuado, ao menos você vai ter um passe um pouco mais qualificado saindo lá de trás. Ou então escala o Zé Rafael ou o Fabinho de segundo, põe o Veiga, Felipe Anderson e Flaco, mas aí eu acho que o time perde um pouco de poderio ofensivo. E é isso, cara, é muita faltinha de lado, muito volume, muito chute da média distância, tá bloqueado, chuta, pode bater no zagueiro e sair, vai para o escanteio. Se o Palmeiras tiver 10, 20 é duro, né?
mas 10, 15 escanteios durante o jogo é um fator que a bola teve perto do gol do Flamengo. E, Uhum. cara, uma coisa assim, não é possível que esses jogadores tenham sido abduzidos nos últimos 3 Exato, jogos. exato. Porque o time saiu de 60 ou de 6, 6,5, talvez 7 contra o Botafogo, para -1. Isso para mim não tem muita explicação, cara. Porque sempre tem uma teoria, né? Porque não escala o Lázaro, porque o vestiário está dividido, porque acabou, porque fica isso, acabou aquilo. Quanto o Botafogo, o Dudu estava lá, tinha arrumado já a treta, o vestiário estava lá inteiro, ninguém foi lá, o Pedreiro foi lá, rachou o vestiário. Pô, jogou bem, jogou do Cruzeiro, jogou razoavelmente Uhum. bem. Agora, o Sim, que destoa é Fluminense, Vitória e Flamengo, foram 3 jogos ridículos, muito abaixo, né? Imagino que o sim. Abel, que precisa ser, óbvio, cobrado, né? E ele também precisa ficar incomodado, como parece estar. Acho que a coletiva mostra um Abel mais incomodado, mais irritado e tal. Isso é bom, porque ele precisa também buscar alternativa para ganhar um jogo do Tite. Faz 7 anos, isso não é culpa do Abel, que o Palmeiras não ganha do Flamengo no Allianz Parque. E vamos lá, o Flamengo tem mais torcida que o Palmeiras, né? Só. Então, Vamos jogar, né? de certo modo, Massa, eu acho que eu culpo o Abel um pouco. Você não é culpa, responsabilizo o Abel um pouco. O Abel contra alguns times. Muito. A responsabilidade é dele, ele é o treinador. Ah, sim, sim. Eu entendi você dizer que não é culpa do Abel quando você disse que nesses sete Não, anos o não é Palmeiras não questão ganha. de culpa. Muito no Brasil se fala de culpa, o Não é culpado. São culpa. vários, Uhum. são vários Sim. fatores. Mas quem, cara, se a picanha queima, o Não, responsável é churrasqueiro. o churrasqueiro, meu irmão. Sim, Entendeu? lógico, não tem Ah, porra, conversa. mas compraram carne de segunda, não é picanha, é lebre, é boi. Ele, churrasqueiro, é que assumiu. Não, deixa que essa carne eu conheço. Entendeu? Então, se queima a picanha ou queima a carne mais nobre, nem sei qual a responsabilidade vai ser sempre dele. É, Então, o... também eu espero dele uma reação como técnico brilhante e sim, sim. excelente que ele é. Eu há pouco fiz um tweet aqui sobre a seleção brasileira de basquete masculino, né, que joga contra os Hum, Estados Unidos. A gente sabe muito bem o que isso significa, né? Jogar contra os Estados Unidos na Olimpíada é garantia de derrota, né? E aí eu tuitei há pouco uma coisa que serve para o Palmeiras também. Ganhar ou perder é consequência. O Palmeiras tem que jogar futebol. Assim como o Brasil tem que entrar com os Estados Unidos agora e fazer o seu melhor basquete. Se vai ser suficiente, se não vai ser, mas entra com a mentalidade, fazer o melhor, porque assim, a vitória ela se apresenta para quem está ali perto dela, para quem quer a vitória. E eu acho que o grande problema do Palmeiras diante do Flamengo sempre e diante do São Paulo sempre é que o Palmeiras do Abel Ferreira não entra para ganhar esses jogos. Ah, mas entra para perder ou para empatar? Mas não entra para ganhar. No sentido assim, claro que ele quer ganhar o jogo, mas a estratégia, ela, ela, ela busca uma vitória pelas beiradas, né? Eu acho que o Palmeiras tem que buscar uma vitória como o cerne da coisa. O Palmeiras tem que entrar nesse jogo contra o Flamengo amanhã pressionado para entregar um bom futebol, sim. E pressionado é diferente de nervoso, tá? Pressionado, com sangue nos olhos, com vontade, é diferente de entrar nervoso. Eu lembro quando eu jogava na Casper Libero futebol, na faculdade, que a gente tinha aqueles gritos do jogo, 1, 2, 3, Casper! E todo mundo gritava, vou ganhar, vou ganhar! O técnico falou uma hora assim, ó, vocês não vão fazer mais isso antes do jogo. Vocês entrou muito pilhado, vocês estão no cartão amarelo com 5 minutos, a gente vai conversar antes do jogo, trocar ideia, 1, 2, 3, Casper e entrar. Porque se ficar aquele negócio, quem vai ganhar, não sei o que lá. Então o Palmeiras é isso. Não tem que entrar com esse negócio de a faca nos dentes, mas assim, pensando, jogando, né? Eu acho que é isso que o Palmeiras tem que ter. E o Palmeiras não costuma ter essa mentalidade contra o Flamengo. Me incomoda muito a sequência de derrotas, de maus resultados, de empates contra o Flamengo. É muito incômodo o Palmeiras, no seu melhor momento de futebol, ter um desempenho tão abaixo da sua média contra o Flamengo e contra o São Paulo, que são os dois clubes que mais enchem o saco do Abel, muito embora o Abel tenha aí 4-0, 5-0, um monte de goleada em cima do São Paulo e bons jogos contra o São Paulo, é comum o Abel entrar uma estratégia meio que para não deixar o adversário ganhar contra essas duas equipes em especial. Então, eu acho que a mentalidade amanhã tem que ser outra.
em termos de. Até porque não tem como ser diferente, né? Você tem que buscar um 2-0, então não tem como você entrar de outro modo. Tem que ser audacioso, tem que ser diferente do que faz sempre contra o Flamengo. Tem que ser diferente, porque se for para fazer o que faz sempre, vai acontecer o que acontece sempre, que é o empate, o jogo feio, e o Palmeiras tem que fazer algo diferente. Então eu entendo que é o momento do Palmeiras buscar Até porque, diferente. Diego, o algo diferente vai dar um up pro resto, porque não acabou, né? Exato, Tem o não resto acabou. para Sim, tem, disputar, tem exatamente. Libertadores ali na esquina. Perfeito. É, Sobre o time em especial, vou aqui já falar como que eu entraria também, mas o Zé Rafael hoje ele não aparece nas fotos do treino, tá? Que o Palmeiras divulgou. Ele não aparece, o Estevão não aparece. Aliás, o Estevão sumiu. Desde que ele se machucou, ele sumiu. O Palmeiras não falou mais o nome dele, ele não apareceu mais em nenhuma imagem, não se sabe nada sobre o Estevão. Nada. E é uma estratégia adotada de propósito, posso garantir isso para você. Assim como o Zé Rafael ter desaparecido das imagens hoje, é proposital. É proposital. O Palmeiras Assim está como eu ali acho que o pensando. Dela Cruz vai jogar. Sim. Cara, nessas horas é isso. O futebol é o esporte dos detalhes mínimos, e assim, o mínimo detalhe pode fazer a diferença, sim. Eu entendo que o Palmeiras amanhã tem que entrar com os três zagueiros, acho que não tem algo diferente a fazer. E aí, eu não sei se eu entraria com. Eu tenho duas opções. Eu poderia entrar com o Mike. Eu acho que o Mike é um jogador acima de qualquer suspeita, assim, não precisa ser apresentado. É o melhor lateral que o Palmeiras tem hoje. Talvez o Jai um dia possa vir a ser esse melhor lateral, mas hoje é o Mike. O Jai fez 3 jogos seguidos, nenhum jogo de encher os olhos, mas ele melhorou em relação à estreia dele. Pelo menos na minha concepção, ele melhorou em relação à estreia dele. Achei que contra o Inter ele não foi tão mal. Eu desfaria, eu não colocaria essa ideia do Veiga como volante, não. Eu vou fazer uma polêmica aqui. Eu entraria com o Mike, o Aníbal Moreno, o Gabriel Menino, o Rafael Veiga e o Vanderlan. Eu entraria com esses jogadores no meio campo. Por que, que eu estou entrando com o Menino? Porque o Palmeiras, é o que a gente falou, precisa ter a posse de bola na entrada da área. E o Menino é o único dos volantes que consegue fazer a bola trabalhar mais para lá e para cá. O Rios é um cara que carrega a bola. O Aníbal é um cara que é de passes mais curtos, enfiadas, mas ele não é um cara de viradas muito longas, embora também faça. Mas não é tanto a dele, eu acho que ele funciona melhor com essa fazer a movimentação mais curtinha e enfiadas de bola, gosto dele. E o menino já é um cara de bola parada, de bola distante, de chute de fora. O Palmeiras ganha uma arma de chute de fora com o menino, na minha visão. O Veiga jogando mais na dele mesmo, com o Vanderlan ali pela esquerda. E aí, minha dúvida é: se eu entrar com o Caio pela esquerda, Caio Paulista pela esquerda, eu tenho mais um, entre aspas, atacante pelo lado de lá, mas aí eu colocaria o Rocha pelo outro lado para dar uma balanceada. Eu acho que o Vanderlan e o Mike conseguem marcar e defender se revezando, mas se você coloca o Caio, embora o Caio não seja um marcador ruim, ele é um cara muito mais agudo, né? Então, talvez se eu entrasse com o Caio, eu entraria com o Rocha do outro lado. E o Rocha traz uma segurança também, né? O Rocha permite uma segurança um pouco maior ali, porque o Ele jogo tem acontece um no meio campo. passe, ele tem um passe um pouco melhor, né? É Sim, o isso. Palmeiras, o que acontece? Ele não pode ficar muito recuado, porque dar campo pro Flamengo é pedir para os caras virem com a bola. Então, o Palmeiras tem que fazer uma marcação um pouquinho mais altinha ali, não pode recuar tanto. E aí na frente, eu colocaria o Felipe Anderson. Eu acho que o Felipe Anderson vai jogar como. Ele pode jogar. Para mim, ele tem que jogar solto, encostando em todo mundo ali, encostando no Veiga, encostando no menino, e, para usar um jargão da boleiragem, pifando o Rony, e eu entraria com o Rony, tá? Porque o Rony, eu acho que ele pode não alargar o campo, mas afundar o campo. É o jogador que vai fazer com que a defesa do Flamengo se preocupe um pouquinho mais e acabe dando campo para o Palmeiras para esses jogadores entrarem na entrada na área ali. Eu imagino o Palmeiras assim. Gosto da sua escalação também, Massa. Acho que é uma boa ideia. Mas pensando até na bola parada, o Palmeiras, na bola parada, de repente não precisa do Flaco, se você tem o Vitor, se você tem o Gomes, se você tem o Murilo. Acho que o Vitor ele consegue suprir na bola parada é, a questão da altura que o Flaco traz. Mas eu acho que o Flaco vai entrar durante o jogo, acho que o Lázaro tem chance de entrar durante o jogo também. Acho que, bom, certamente ele vai fazer as 5, né? E existe o milagre do Estevão, né? Que o Palmeiras está guardando as 7 chaves. Eu, se tivesse que Pô, apostar, apostaria que ele não joga. Mas, massa, também. eu não duvido de nada. Conversando com pessoas do clube, conversando ali, cara, eu não duvido de nada.
Eu não duvido de nada, não duvido ele entrar jogando, não. Acho possível, e se o Estevão entra jogando, muda completamente de figura, aí você pode ter que mexer no time inteiro, né? Mas eu acho que o Felipe é um pouco mais solto, encostando no Veiga, porque o Veiga é um cara que precisa de alguém perto dele. Se o Veiga joga sem alguém perto dele, basta ver o quanto ele caiu de produção sem o Estevão, né? Porque ele perdeu completamente É. esse diálogo em campo, né? Então, pode ser uma É, saída. Assim, eu, opção não falta, Massa. Opção não é, falta. Vamos ver o que ele vai fazer, né? bom, você provavelmente está vendo esse vídeo com um pouquinho de delay, são 5h39 a hora que a gente está batendo papo. O Sim. Brasil está ganhando no feminino da campeã do mundo por 3-0. Futebol, ele é muito danadinho, né? Porque a Espanha Sim. chegou como favorita, uma das favoritas a ir pelo menos à final, né? E a Não, seleção brasileira, favoritaça, favoritaça. mesmo, mesmo sem a Marta, né? Está chegando a, está disputando aí, está quase lá. O futebol feminino é um pouco imprevisível, é melhor não arriscar muito, mas está quase Sim. lá na final dos Jogos Olímpicos na modalidade de futebol feminino. O que eu quero dizer com isso? Que esse é o único esporte que as coisas podem acontecer de forma inesperada. Certo? Eu não escalaria o Estevão, mas nem se ele tivesse 100%. Não, não corre, não vale a pena correr esse risco. Guardo ele para o Flamengo no próximo domingo e depois contra o Botafogo na Copa do Brasil. E o time precisa se encontrar sem o Estevão também. Diego Iwatalimo Marada, o MM desta terça-feira está acabando. Diga tchau a todos. O cabelo no final ficou arrumadinho, hein? Ficou, rapaz. Até que deu certo no fim das contas, né? No fim das contas, até que É? funcionou. Palmeirense, vou dizer uma coisa para você. Eu não sou o William Shrek, não sou o cara do acredita, mas eu acredito que o Palmeiras possa passar sim. Não vejo assim o Palmeiras fora da Copa do Brasil ainda. Acho que a partida contra o Inter trouxe uma sensação muito positiva para mim de um time que está vivo, de um time que está consciente, de um time que recobrou pelo menos uma fatia do seu melhor futebol. Então, eu não descarto essa classificação, não. Acho possível, vai ser um jogo muito legal e palmeirense, vá para empurrar o Palmeiras, vá para trazer energia positiva, não vá ao estádio para xingar, né? E quanto ao Estevão, eu estive no Pode Porco semana passada, foi eu e o Soler, né, que também é um cara que tem aqui relação com o canal. Falamos muito mal de você lá, Massa, como sempre. Amorim, o Kim e o Soler, que não gostamos de você, quase nada. Tá Mas uma certo. coisa que o Soler falou para mim sobre aproveitar o Estevão, que eu achei interessante, é o seguinte: quem vai me dizer se eu posso aproveitar o Estevão ou não é o núcleo de saúde e performance. Porque se falar para mim Ah, assim, o Estevão pode jogar 15 minutos que ele não vai estourar, eu vou por ele 15 minutos. Porque eu preciso da é. classificação. Então, assim, antigamente, não, tem um jogo importante, eu vou poupar. Mas, cara, hoje em dia você tem até os minutos que o cara pode jogar sem risco. Ele jogou contra o Vitória porque o MSP falou, pode jogar que não vai acontecer. E o que ele teve foi uma torção que não tem, assim, é no joelho, mas não tem a ver com a torção anterior, né? Então é uma questão muito, assim, não sei. Não descarto a classificação nem a pau, não descarto que o Estevão apareça nem a pau. Vai ser um jogo legal, o Palmeiras vai jogar futebol, que eu acho que é isso que importa. Então é isso. Diego Iwatalimo Marada está conosco. Cara, eu vou fazer um convite para você. Eu sei que é difícil, que é muito duro, porque amanhã tem cobertura, é muito complicado. Mas se o Palmeiras passar, se você conseguir mandar um videozinho de 10 segundos, 15, 20, Sim. para Conto mim, para eu comigo. colocar no pós-jogo, eu gostaria muito de registrar a presença de todos os parceiros do canal nesse pós-jogo, Uhum. tá bom? Obrigado, garoto. Combinado. Valeu. Na Valeu, Massa. horizontal, não esquece, tá bom? Pode deixar. Valeu! MM dessa Falou! terça-feira. Senhoras e senhores, deixa o like, se inscreve no canal, recomende o nosso papo a todos os seus amigos ou inimigos palmeirenses. Vem!